Essa relação do Crescente Fértil, no que diz respeito à Mesopotâmia Antiga, a gente vai ver uma diferença muito grande em relação à questão da caricatura territorial. Por exemplo, o Egito, ele sempre foi submetido a uma certa proteção por conta do deserto, enquanto a Mesopotâmia sempre foi uma região de fácil acesso, o que culminou a invasão e o domínio de outros povos. Em relação a isso, a gente vê as sucessivas invasões, guerras, declínios, né, pelos impérios e as dimensões que se tiveram. A tumultuada história do território mesopotâmico, ele se dá também pela desigualdade em relação à distribuição de recursos naturais. Por exemplo, ao sul, a paisagem ela é dominada por um terreno fértil de planícies, enquanto ao norte, as terras são áridas e montanhosas. Em decorrência disso, né, as próprias relações internas, ela cria essa dimensão de disputa territorial. A política da Mesopotâmia, ela é destinada a diferentes domínios de povos, né? Por exemplo, se inicia entre 3.500 a 2.350 a.C., os povos sumérios, né, vindos do Planalto do Irã, se fixaram ao sul da Mesopotâmia, mais precisamente a região de Caldeia, organizando-se ali, né, e governado por pateses, que era um misto de governo com sacerdote. Criaram a escrita cuneiforme, que é uma escrita feita em madeira ou ainda em o próprio metal, né? Criaram a divisão do dia, da noite, da semana, bem como 365 dias, que é o calendário lunar, além de desenvolver a construção de zigurates, que eram pirâmides escalonadas, bem como os canais de irrigação, que muita gente pensa dentro desse conceito histórico, que o Egito foi responsável pela descoberta, quando, na verdade, o Egito só foi a apropriação daquilo que já era descoberto. Historiadores, bem como os estudiosos, vêm ao longo dos tempos buscando essas informações e dando créditos que foram descobertos pelos sumérios. Todavia, os livros didáticos, ainda em sua forma particular, ainda citam os egípcios como provedores de todas essas descobertas, quando na verdade foi proveniente dos sumérios. Os sumérios entre 2350 a 2180 a.C. são dominados pelos acadianos, né, oriundos da Mesopotâmia Central, ou seja, moravam na Mesopotâmia Central, se alocaram, a partir daí tomaram o domínio, né? Sargão, o monarca acádio, tomou as cidades sumerianas, promovendo assim a Mesopotâmia como uma unificação, surgindo o Império Acádio. Esses povos fundaram a cidade de Babilônia. Entre 2100 a 1750 a.C., os povos amoritas, povos semitas originados do deserto da Arábia e da Síria, foram os responsáveis pela fundação do primeiro Império Babilônico, e eles invadiram, foram tomados, né? Eles tomaram o domínio dos acádios. Destaca-se nesse da Amorita o governo de Hammurabi, entre 1728 a 1686, responsável pela lei do Código de Escritas, né? O Código de Leis Escritas, Lei do Talião, ou ainda o Código de Hammurabi, conhecido, né, popularmente, que é destinado à punição ao cidadão correspondente ao seu delito. Olho por olho, dente por dente, que é um ditado do Antigo Testamento, do qual Jesus cita, que era de forma muito direta, né? Ele era dessa forma mesmo articulado. E Jesus, no Novo Testamento, ele vem quebrantar esse conceito de olho por olho, dente por dente, assimilando que deve-se haver o perdão 70 vezes 7. Então, essa relação desse ditado, ele é relacionado ao Código de Hammurabi, que por via de fato foi um código que permaneceu por muito tempo e que gerou várias relações, né, de contenção também. Entre 1300 a 614 a.C., o controle territorial foi exercido pelos povos assírios, do Planalto de Assur, região montanhosa ao norte. A gente já viu a delimitação aí de território, né, questão territorial interna. Dedicava-se à prática de saques e pilhantagem, né, de um processo violento de expansionismo militar, organizando assim o primeiro exército regular. Tinha os arqueiros, lanceiros, carros de combate, maquinários de guerra e cavaleirão.
Dentro desse conceito, a gente vê muito aproximados ao Iquícios, né, que romperam a barreira dos egípcios e com uma tendência militar em relação ao seu poderio de armamento, conseguiu, né, invadir. A gente vê que os assírios foram dessa forma, só que eles utilizavam de outros instrumentos. Em decorrência disso, as conquistas também continuaram, né? Durante o governo de Assurbanipal, conquistado pela Síria, eles conquistaram a Síria, né, a Tunísia, a Palestina, a Ásia Menor e o Egito, né, os povos assírios. Por fim, destaca-se o domínio dos caldeus, chamados também de babilônicos, esses povos de origem semitas que habitavam a Babilônia. Responsável por essa vitória, Nabucodonosor fundou o Segundo Império, que era o rei, né? Nabucodonosor, no seu governo, ele fez o avanço, né, a Nova Jerusalém, derrubada do Templo de Jerusalém, e levou cativo todos aqueles hebreus que lá se estacionavam. Na relação social, a gente vê uma sociedade patriarcal, estatizada e forte, né? A casta superior, ela tinha o soberano, o sacerdote e a nobreza. A casta média, ela tinha burocratas, militares, comerciantes e artesãos. E na casta inferior, como era de se aguardar e esperar, os camponeses e escravos. Então, essa era a estrutura social da Mesopotâmia. Diferente da estrutura do Egito, que tinha lá no topo o faraó como o seu rei e Deus, né? O Deus na terra, o Deus vivo. A ordem econômica, ela era estruturada na agricultura, assim como o Egito, mas com uma particularidade no comércio pelas navegações. Essa relação das navegações, eles eram, em grande maioria, mercadantes, né? Ou mercadores, artesãos que se apropriavam de iguarias de outras regiões, principalmente da Índia, e trazidos eram feitos primeiramente comércio de troca, posterior comércio de moeda, né? Troca de moeda. Na ordem cultural, a gente vai ter aí, eles eram politeístas, tinham adoração a vários deuses, mas o maioral era Marduk, que era o deus da cidade da Babilônia, Shamaia, sol e justiça, Anu, céu, e Istá, a deusa do amor e da guerra. Todas essas divindades, elas eram relacionadas às qualidades e defeitos humanos. Então, era uma conduta bem diferente do Egito. O Egito, ele tinha o faraó como Deus vivo, né, supremo, onipotente dentro das suas particularidades. Já para a Mesopotâmia, os deuses deles tinham particularidades a semideuses, né? Não totalmente deuses, eram semideuses, porque possuíam qualidades bem como defeitos humanos. Além do desenvolvimento da escrita, cuneiforme do Código Civil de Hammurabi, os povos mesopotâmicos também desenvolveram a literatura, né? A epopeia da criação mostra essas relações, né? E as narrativas sobre o dilúvio, semelhante à Arca de Noé. Toda essa conduta da Mesopotâmia nos faz relatar e ter entendimento que, diferente do Egito, a Mesopotâmia, em toda a sua extensão e criação, ela foi movida por uma relação de condição de conflito, né? De domínio, uma relação de propriedade. E esses conflitos não eram necessariamente externos, eles eram, na sua grande maioria, conflitos internos, interligados por uma jurisdição de desigualdade territorial e por condições dos próprios recursos, né, distribuição de recursos naturais.